Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Apocalipse, versículo por versículo, e hoje estudaremos o capítulo 3, versículo 8, e o faremos em duas partes. Então, inicialmente, vamos fazer uma introdução desse versículo 8. E aí, o versículo começa dizendo, ó, e adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra. Quem vai ser adorada? A besta que nós já falamos no versículo anterior, que vocês já sabem que é o anticristo. Então, gente, o anticristo em si, ele vai conseguir uma fidelidade, obediência tamanha, né, que as pessoas vão se dedicar de fato a cultuá-lo. E tem alguns comentaristas que falam que principalmente essa lealdade, fidelidade a ele, virá dos mais jovens. Por quê? Ele vai vir oferecendo uma esperança de uma nova vida, sabe? De uma perspectiva diferente. Então, esses mais jovens serão assim, vamos assim, serão radicais, aliás, e muito fiéis em cultuá-lo. Então, essas pessoas são aquelas que não têm o seu nome escrito, vamos dizer assim, no livro da vida. E eles estão caminhando para a destruição conforme a besta está indo. Vamos para Apocalipse, capítulo 17, versículo 8, que fala aí, ó. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para onde, gente? Para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra. Então, aqueles que habitam, que não são fiéis a Jesus Cristo, né, que não vão, vamos dizer assim, se entregar a Ele, esses também vão caminhar para a destruição. Agora, é importante a gente ler ali, ó, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. O que vai acontecer? Eles se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, pessoal, é importante a gente mencionar isso aqui pelo seguinte: o texto fala claramente aí que o nome dessas pessoas não foram, no passado, né, escritos no livro da vida. A gente tem que entender o seguinte: não foram escritos por conta da sua escolha. Tá? Não é porque Deus destinou elas para isso. Até porque a gente sabe que isso foi feito por meio da presciência de Deus. Então, ele já sabe, irmãos, todo mundo que vai se entregar para ele daqui até o final dos tempos. Então, aliás, desde antes da fundação do mundo, vamos dizer assim, até o final dos tempos. Ele já sabe. Então, por conta dessa presciência, desse conhecimento antecipado, automaticamente o livro dessas pessoas não foram escritos no livro da vida. Agora, vamos ver onde aparece essa palavrinha presciência na Bíblia. Olha para você ver. 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Olha o que diz agora. Eleitos. Eleitos segundo o quê, gente? Segundo a presciência de Deus. Então, essa presciência, ela é, vamos dizer assim, é uma inteligência criadora fora de tempo. Ou seja, Deus já sabe o que vai acontecer, então, automaticamente, algumas decisões já foram tomadas por ele com base na escolha de cada ser humano, tá certo? Então, ele não destinou ninguém para isso, gente. Então, essa presciência, ela significa um sentir antecipadamente, um conhecimento prévio. Olha a palavrinha aí no grego para você ver, ó, tá vendo? É um pressentimento, vamos dizer, uma previsão daquilo que vai acontecer. Então, ele já toma as decisões antecipadamente. É como eu e você. Se nós sabemos, vamos dizer assim, que o preço da gasolina vai aumentar, o que a gente possivelmente vai fazer? Nós vamos encher o tanque de gasolina lá no posto. Então, é isso que o texto está falando, tá? De presciência. Até porque Deus não poderia, irmãos, destinar ninguém para a perdição, vamos dizer assim, porque senão ele vai entrar em contrato com vai entrar em contrariedade com alguns versículos que tem na própria palavra, que você vê alguns deles aí, ó, que são aí, primeiro, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que diz lá que o qual deseja que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, se ele destinou alguns para a ira, para a perdição, como é que ele vai desejar agora que todos se salvem? Então você vê que não tem lógica, né? 2 Pedro capítulo 2, versículos 20 e 21, que diz assim: tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. E aí o versículo 21 diz:
melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da verdade, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então existe a possibilidade da pessoa se desviar da fé. Tem muita gente que não crê nisso, mas é possível se desviar da fé. O povo de Israel, Deus prometeu para eles que eles iriam entrar na terra prometida. Porém, o que aconteceu no meio do caminho? Eles se desviaram, seguiram para uma outra, fizeram as escolhas erradas e acabou que a maioria deles não entrou e morreu no deserto, tá bom? Então, é possível a pessoa se desviar e não querer mais Jesus, é uma questão de escolha dela, tá? Porém, Deus quer que todos sejam salvos. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 e 10. Olha o que diz. Porque Deus não nos destinou para quê, gente? Para a ira. Inclusive, versículo este que nós já lemos em outras ocasiões, né? Mas para alcançar a salvação, tá vendo? Tá muito claro aí. Mediante quem? O nosso Senhor Jesus Cristo, tá vendo? Que morreu por nós para que, quer você vigie, quer você durma, você vai estar, nós estaremos em união com Ele. Então, que isso fique estabelecido novamente aqui, irmãos, no nosso curso. Ninguém foi destinado para a perdição. Deus não fez isso. Simplesmente, o nome dessas pessoas que estarão na tribulação e que negarão Jesus Cristo foi riscado do livro da vida, vamos dizer assim, né? O nome deles não está lá desde a fundação do mundo, por conta da presciência de Deus, sabendo essa escolha que todos os seres humanos iriam tomar. Agora, a pergunta que nós temos que responder é aquela ali, ó. Eu posso perder a minha salvação? Como é que é isso? Nós vemos algumas posições sobre isso. Tem gente que acredita que pode, tem gente que acredita que não. Vamos então para a palavra de Deus. Só que antes disso, nós precisamos entender que há uma diferença entre você perder algo e você abandonar. Veja bem, gente, perder é um ato involuntário. Então ninguém perde a salvação. Tá? Já o abandonar é consciente, você faz porque deseja. Olha só. Então, ó, perder significa o quê? Deixar de possuir, de ter a posse de algo. Agora, ali é um exemplo. Perdeu a herança. Alguém perde a herança porque quer? Não, a pessoa perdeu porque algum motivo ela não foi atrás, entendeu? Vamos supor, perdeu a carteira. Ah, ele perdeu porque ele quis. Ah, ele perdeu o celular, perdeu porque quis? Claro que não. Isso é um ato involuntário, tá? Então, olha lá, perdeu o amor, tá vendo? E por último, fala ali, ó, o time perdeu o campeonato. Foi porque quis? Claro que não, né? Então, a gente sabe que tem as exceções de coisas erradas que fazem, etc, etc. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando, pensando no jeito correto de como as coisas acontecem, um time não perde o campeonato porque ele quer. Perdeu porque foi um ato involuntário. Jogaram até, né, se esforçaram até o que puderam para ganhar, mas não foi possível, tá bom? Então, ninguém perde a salvação. As pessoas que, vamos dizer, as pessoas que se desvinculam dela, elas abandonam a salvação. Por quê? Porque o abandonar é um ato mais consciente. Olha aí, ó. Eu deixo, por exemplo, de estar no local da vida porque eu quero fazer isso. Eu simplesmente não quero lá. Aí você vê, não quero estar lá. Aí você vê aí, ó, o cantor abandonou o show no meio. Então, tá vendo? Ele desistiu, falou: não, eu vou embora, eu tenho outra coisa para fazer, ou sei lá, ou passou mal, seja lá o que for. Ele saiu e foi embora. Então, fez com plena consciência daquilo que estava dizendo. E depois, ó, abandonar os filhos à própria sorte. Então, abandonar é um ato voluntário, eu faço porque eu quero. Tá? Então, todos que desistem da fé, eles estão abandonando a fé. Você não está perdendo. Tá bom? Então, primeiro aspecto é isso daí, a gente saber a diferença do que é perder, do que é abandonar. É a mesma coisa que as pessoas estão na igreja, que vão entregar o dízimo, que você vê o pessoal falando, né? Ah, nós vamos dizimar. O que é dizimar, gente? Dizimar é você chegar e, ó, cortar. Depois você pesquisa um dicionário para você ver. Na verdade, nós não vamos dizimar na igreja, nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então é diferente, tá bom? Então nós precisamos também dar uma olhada no português antes de nos posicionarmos sobre determinadas questões da palavra. Então, a gente vai no português, no significado, a gente vai nos textos originais e por aí vai, tá bom? Maravilha, gente. Então, um cristão nascido de novo, ele pode perder a salvação, meu irmão? Ou, né, perder ele não pode. Mas ele pode abandonar essa salvação? Sim, nós sabemos que ele pode. Agora, veja bem, como que eu tenho certeza de que eu estou salvo? Por que é importante responder essa pergunta?
Muita gente hoje na igreja evangélica, está na igreja há um bom tempo, a pessoa fala, ai, tomara que Deus me salve, ai, eu não sei se eu vou ser salvo e tal. Então tem muita gente que não tem certeza da salvação, isso é um equívoco. Vamos começar vendo alguns versículos aqui para que a gente possa esclarecer sobre esse tema. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, ó, portanto agora, nenhuma condenação há. Para quem que não tem condenação, gente? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, certo? O que significa estar em Cristo Jesus? Você entregar os seus caminhos, a sua vida para Ele e começar a seguir os princípios da palavra. Então, só agora não tem condenação, porque antes tinha. Por que que tinha? Porque todos pecaram e destituídos estávamos, né? Ou estamos, aquele que não entregou para Jesus, ele está. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Já que estão destituídos, eles automaticamente são inimigos de Deus. Todos aqueles que não entregaram sua vida para Jesus Cristo ainda são inimigos de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. Aqueles que são amigos do mundo, ou seja, aqueles que têm intimidade com o mundo, constituem-se inimigos de Deus. Para que isso fosse desfeito, para que isso seja desfeito, nós precisamos praticar João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos os quais o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Depois ele continua falando, né? Filhos não da vontade do homem, nem da carne e tal, etc, etc. Tá bom? Então a gente, a partir do momento que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, eu recebi também, eu ganhei o direito de ser filho de Deus. E eu precisava fazer isso, porque, conforme eu disse anteriormente, nós éramos inimigos de Deus. E aí, agora eu estou em paz com Deus quando há essa reconciliação. É o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha aí, ó. Sendo, pois, justificados pela fé, o que, que eu tenho agora? Eu tenho paz com Deus. Entendeu? Essa palavrinha paz aí no original, ela significa paz que ocupa todo o espaço e prevalece. Entendeu? Então, ela vai ocupando todo o espaço da sua vida, meu irmão, todas as áreas, e vai prevalecendo depois que você resolve entregar o seu caminho, o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Né? Voltando para Romanos capítulo 8, gente, versículo 1, diz lá, ó, então, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, né, na edição revista e corrigida, o que significa, pessoal, tá? Não andar segundo a carne, tá? Que é o inverso de estar em Cristo Jesus. Então, não tem jeito de estar em cima do muro. Ou você está do lado de Deus, sendo fiel a Ele, está em Cristo, ou está na carne. Ficar no meio termo não dá, tá bom? Andar segundo a carne é nós andarmos praticando o que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 até o 21, que vai falar das obras da carne. Quando eu falo de carne, eu estou me referindo de alma, emoções, mente e vontade, mais corpo, tá bom? Então, olha o que diz em Gálatas. Ó, isso daí, tá vendo? São as obras da carne. Tá? Então, se eu estou em Cristo, eu não posso andar na prática dessas obras. Entende? Eu preciso me purificar. Eu fui santificado por Jesus, nós ainda estamos no processo de salvação, de santificação. Então, esses sentimentos aí que são da carne não podem estar no meu coração. E você vê ali, ó, ciúmes, tá vendo? Ó, inveja. Muita gente vai para o inferno por causa de inveja, então é um pecado que quase ninguém conhece, ninguém confessa. Diga-se de passagem, as pessoas falam que mentem, elas falam que elas, vamos dizer assim, foram idólatras em algum momento e tal, elas falam que elas são apegadas a determinadas coisas, mas falar que tem inveja do outro, ninguém fala. Então, vai ter cristão, vai ter gente que vai ficar aqui porque é um invejoso, certo? Tudo bem. Outras práticas também que demonstram que nós estamos, que nós não estamos em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11, vão dizer para nós, olha lá, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Vendo? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, praticantes, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores. Tá vendo? Em outras traduções falam maldizentes. Ali onde está homossexuais, falam, a tradução revista atualizada fala sodomitas. Tá? Nem avarentos, nem alcoólatras, ou seja, os beberrões, vamos dizer assim, né, os bêbados, nem caluniadores ou maldizentes, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, aqueles que estão praticando isso daí
não vai herdar o reino de Deus, tá bom? O que mais que nós temos que impede alguém de ser salvo? Romanos 5, Efésios 5:5, que diz, ó, pois bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, tá vendo? O qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, a avareza vai deixar muita gente aqui, tá vendo? A idolatria, a impureza. Tudo isso daí, gente, são práticas que nos impedem de entrar no reino, além de também nós temos Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Olha lá. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Agora, veja bem, o texto não está falando de, por exemplo, no caso da mentira ali, a pessoa, por exemplo, ela contou uma mentira agora, Jesus voltou daqui 5 minutos, ela fica ou ela sobe? Não, ela sobe, irmãos. Por quê? Ali está falando dos mentirosos, ou seja, aqueles que vivem na prática da mentira, tá vendo? Então, essa pessoa sobe. Nós vivemos na graça hoje, não na lei. Se a gente for levar a coisa ao pé da letra, não, ele contou uma mentira agora, Jesus voltou daqui 5 minutos, ele não se arrependeu, ele vai ficar? Claro que não, ele não é um mentiroso. Se a gente for pensar assim, ninguém vai ser salvo, porque a gente peca. Pecamos todos os dias, é muito raro você ficar um dia sem pecar. Não é se a gente não peca de um jeito, a gente peca de outro. Então, Apocalipse 21, versículo 8, fala dessa possibilidade aí de abandonar a salvação. Então, falando ainda a respeito disso, respondendo a nossa pergunta, ó, nós entendemos que é possível perder a salvação? Não. É possível abandonar a salvação por conta de ser um ato consciente, correto? Olha aí, ó. Há frequentemente dois erros acerca da segurança da salvação. Tem gente que não confia, igual eu comentei aqui antes. Ah, não sei se eu estou salvo, eu estou indo na igreja tal, mas eu não tenho essa convicção. E aí a pessoa fica meio que com medo, no desespero. E por outro lado, tem aqueles que têm uma excessiva confiança que fala, ah, não, eu já fui predestinado para ser salvo, eu vou na igreja e tal, então não precisa esquentar tanta cabeça com isso, ele leva uma vida mais leve, entendeu? Um pouco assim, é, menos dedicada à obra de Deus, tá? Então, a gente precisa chegar, nós já chegamos aqui num consenso e vamos reforçar isso. Então, ó, olha ali a pergunta do lado direito do slide. Você tem certeza da sua salvação? João capítulo 5, pessoal, versículo 24, que diz, ó, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Tá vendo? Então você tem que crer. É o que a gente falou agora há pouco ali no versículo aí no Romanos capítulo 8, versículo 1, né? Aqueles não há, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a minha crença tem que me levar a estar em Cristo, ou seja, a ter intimidade com ele, tá? Então, é, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então a pessoa está lá no mundo, ela se entrega para Jesus, ela pratica João capítulo 1, versículo 12, recebe o direito de ser filho de Deus, então ela sai da onde? Da morte, ela sai do império das trevas e vem para a vida, para o reino do Filho de seu amor, não é? 1 João, gente, capítulo 3, versículo 18, fala aí, ó, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, tá vendo? Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, é aquilo que eu estava falando antes. Não tem como a pessoa ficar em cima do muro. Você que está me assistindo aí, se de repente você não se converteu verdadeiramente ainda, saiba, não tem gente ficar em cima do muro, não tem gente ficar morno, não tem como. Ou nós estamos em Jesus, ou nós estamos nas obras da carne e não seremos salvos. Colossenses capítulo 1, versículo 13 nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde há o quê? Luz. Tá? A Bíblia fala que, acho que é o Salmos, acho que é o 36:9, gente, que fala assim, ó, na tua luz vemos a luz. Antes, quando estávamos no mundo, você via trevas, só via obras da carne, só queria fazer coisa errada. Isso que nós fazíamos. Eu queria ir pular carnaval, queria beber, queria isso, queria aquilo outro, e por aí vai. Agora não. Agora nós saímos dessas trevas e fomos para a luz. Como que a gente fez isso? Confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É por isso que Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 nos inclui, nos incentiva, nos mostra, ensina claramente
como que se faz essa confissão. Olha lá, ó. Se com a sua boca confessares a Jesus como o Senhor, em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê? O versículo 10 diz, porque com o coração se crê para a justiça, tá vendo? Então é uma crença de coração, não é de intelecto. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca eu confesso para a salvação. Então a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador. Então não tem como você não ser salvo desde que se mantenha fiel nos caminhos do Senhor, não praticando essas obras da carne que já foram mencionadas aqui. Então a gente vê, ó, qual é a promessa do fim desse versículo? Que eu vou ser salvo. Entendeu? Se eu crer no Filho de Deus e confessar, eu serei salvo, não tem erro. Tá vendo? Deus não pode mentir. Tito capítulo 1, versículo 2 diz assim, ó, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do fim dos tempos. Então, se ele falou, nós seremos salvos, tá? Desde que nós não corrompamos as bases da fé cristã e vivamos na prática do pecado. Avançando mais um pouco, então, quais são os passos da salvação? Olha aí. Ó. Primeiro, então, eu tenho que nascer de novo. Lá em João capítulo 3, versículos 3 a 7, você vê um Nicodemos, no versículo 2, diz assim, ó, Nicodemos foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, mestre, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E aí Jesus vira para ele e fala, Nicodemos, olha, importa que você nasça de novo. Ou seja, você está dando muita ênfase naquilo que é exterior, né? Mas eu estou te falando do teu interior. Né? Hoje também na igreja está assim, fora da igreja também, as pessoas estão dando ênfase demais no exterior, porque querem parecer isso, querem parecer aquilo, querem ter isso, ter aquilo. Não estou dizendo que ter as coisas é errado, não, irmão, mas o excesso disso é um problema. Então, enquanto Nicodemos estava olhando para os sinais, dando ênfase no exterior, Jesus Cristo olha e já fala, ó, você precisa nascer de novo. É do interior, é de dentro para fora. Tá? Por que precisa nascer de novo? Porque é necessário que você tenha o Espírito Santo de Deus dentro de você. Romanos capítulo 8, versículo 9, que diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tá bom? Então, todos que estão por aí, gente, que não receberam Jesus como Senhor e Salvador, eles não têm o Espírito Santo dentro deles, automaticamente estão o quê? João capítulo 5, versículo 24, estão condenados, não tem como, porque eles não creram no Filho de Deus. Então, eu nasci de novo, eu tenho que mudar de vida, não é só receber Jesus, não recebeu ele, eu tenho que mudar, sair de algumas práticas e começar a ter uma vida cristã mais dedicada. Por isso que Romanos capítulo 6, versículo 4 diz, fomos sepultados com ele quem? Com Jesus, na morte pelo batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim vivamos em novidade de vida, entendeu? Então, a sua vida, meu irmão e minha irmã, a sua vida tem que ser uma novidade a partir de agora. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. É isso que fala ali em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, as práticas do velho homem, elas vão desaparecendo da nossa vida à medida que as trevas vão saindo e a luz vai entrando. Romanos capítulo 6, versículos 22 e 23 dizem, 22 fala assim, mas agora, libertados do pecado, tendes o vosso fruto para... Libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o 23 fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o que, gente? A vida eterna. Tá bom? Então, mudança de vida. Tem muita gente hoje que está na igreja só de fachada, entendeu? Ele não mudou de vida ainda, ele não se converteu. Quando a gente olha para a vida de Pedro, lá em Lucas capítulo 22, versículo 31, Jesus está prestes a morrer e ressurgir, ele vira para Pedro e fala, Lucas 22, 31, fala lá, ó, ô Pedro, é o seguinte, você quando se converter, ajuda os seus amigos aí, entendeu? Converte os seus amigos, sabe por quê? Pedro, apesar de ter andado ali quase 3 anos com Jesus, ainda não era convertido, irmãos. Né? Então, isso está cheio de gente na igreja hoje. E aí, eu tenho que, então, depois que eu fiz esses 2 primeiros passos, eu preciso crer e viver numa realidade de vida eterna, que eu vou passar minha vida com Cristo. João 17,3 diz assim, ó, ora, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Pronto, conheceu, está nele, não está nas obras da carne, automaticamente você vai para a vida eterna. O teu passaporte está o quê? Carimbado para morar com Cristo, para morar com Deus. 1 João capítulo 5, versículo 13, diz aí, ó, essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes o quê?
a vida eterna. E para que creiais no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Por que que tem que conhecer Jesus? Por que que eu tenho que crer no nome dele? Porque Atos 4,12 fala que em nenhum outro nome há salvação, gente. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, de repente, você está procurando a salvação no nome A, no nome B, no nome C, gente que já morreu, entendeu? Que está enterrado, sepultado. Não tem salvação nessas pessoas. Não adianta, você fica batendo na porta errada, entendeu? O único nome que te traz salvação é o nome que está acima de todo nome, que é o de Jesus Cristo. Então, vamos voltar o nosso foco para Jesus, para que haja salvação na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e assim vai. Porque Jesus Cristo é o quê, gente? O caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6, não tem outro caminho. Pensa, reflete comigo, quantos caminhos na sua vida, de repente você já percorreu, procurando salvação, procurando paz, procurando preencher aquele vazio, e você nunca encontrou, só encontrou depois que você se entregou para Jesus Cristo. Né? Então, eu encerro essa aula por aqui, tá joia? Obrigado mais uma vez vocês que me acompanharam. Eu não posso deixar de fazer aquele convite especial para você que está me assistindo, que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, entendeu? Você tem que fazer o quê? Você precisa nascer de novo, você precisa conhecer Jesus Cristo, ter mais intimidade com Ele. Uma coisa é a gente conhecer de ouvir falar, outra é a gente conhecer de andar com Ele. Então você precisa ter mais intimidade com Deus, com seu Pai, tá? Porque como eu falei antes, Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, gente. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, não tem como passar, entendeu? Eu recebo Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de mim, tá? Porque nós vimos agora há pouco, Romanos 8,9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então você precisa da Trindade envolvida nisso. Você precisa entregar a sua vida para Jesus, para que o Espírito Santo venha habitar em você e você tenha acesso a morar com o Pai futuramente. Tudo bem? Como é que você vai fazer isso? Procurando uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, entende? Procura um líder espiritual, fala para ele que você quer se entregar para Jesus Cristo, que você quer ter uma nova vida, que você quer andar em novidade de vida, conforme Romanos capítulo 6, versículo 4. Comece a frequentar os cultos e estude a palavra de Deus. Caso você não queira ir numa igreja porque você tem vergonha, enfim, procure para ver se tem algum culto em algum, evangélico em alguma casa, perto de onde você mora, alguém está estudando a palavra, está pregando ali, você começa a ir ali. O importante é o quê? Entregar a sua vida para Jesus, para que você seja salvo. E para você, meu irmão, que está me assistindo, tenha convicção da sua salvação. Por quê? Se você não está em nenhuma dessas obras que nós mostramos aí, ó, Apocalipse 21:8, as obras da carne, Gálatas 5:19-21, Efésios 5:5, 1 Coríntios 6:9-11, meu irmão, pode ficar tranquilo que você vai ser salvo, não tem erro, entende? Fale com convicção, olha, Jesus Cristo pode voltar agora que eu estou salvo, eu estou tranquilo, eu não tenho problemas com isso. Tem muito cristão na igreja hoje que não tem certeza da salvação dele. Então você precisa estar convicto, meu irmão. Como é que você vai pregar para alguém uma coisa que você mesmo tem convicção de que tem? Puxa vida. Então, você, em nome de Jesus, você está salvo. Quero crer nisso, desde que você não ande, ó, não viva com base nessas obras que estão sendo mostradas nesses versículos. Tudo bem, gente? Maravilha? Então, vamos encerrar a aula de hoje por aqui. Queria agradecer você que tem me acompanhado aí ao longo desses vários vídeos que nós temos passado, tá? É sempre um prazer a gente compartilhar a palavra com vocês, porque eu cresço bastante quando eu estudo a palavra aqui para poder ministrar e desejo que você compartilhe esse conhecimento ou outro conhecimento que você tenha também com as pessoas, com as almas que estão precisando. Gente, vamos pregar o evangelho a toda criatura para cumprir a grande comissão que Jesus Cristo delegou para nós. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço, gente. Até mais.